do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia, podem sentar-se. Dando sequência à nossa série de estudos sobre o livro do Padre Álvaro Calderon, Prometeu, a Religião do Homem, que nós chamamos de, essas aulas nós chamamos de Prometeu, Prometeu Moderno. Concílio Vaticano II ou Prometeu Moderno? Pode parecer um título audacioso, mas há que se pensar, e tomando como base, como referência, uma analogia com a Revolução Francesa, comparando aquilo que aconteceu, que deu início ao processo de revolução, que foi a convocação dos Estados Gerais pelo rei Luís XVI. Da mesma forma, a convocação do Concílio Vaticano II pelo Papa João XXIII. Até aqui nós temos um ato legítimo de uma autoridade legítima. O rei da França, rei legítimo, e pela sua autoridade, pelo poder que tinha, convoca essa grande assembleia que era os Estados Gerais. E por outro lado, nós temos o Papa João XXIII, a autoridade legítima da Igreja, convocando o Concílio Ecumênico. Então, isso não se questiona. Quando a gente fala aqui o Prometeu moderno, nós estamos falando daquilo que acontece durante o concílio, ou a mesma coisa que aconteceu também durante as reuniões dos Estados Gerais que antecederam o processo da Revolução Francesa. Ou seja, um golpe de Estado ocorrido durante o processo. Então, no início das reuniões dos Estados Gerais, convocados pelo rei Luís XVI, logo de início houve um golpe de Estado promovido pelo terceiro Estado, e esse terceiro Estado ele subverte a ordem pela qual essa Assembleia tinha sido convocada. Essa Assembleia dos Estados Gerais ela era convocada como meio consultivo. Daí se fazia a votação e o rei então tomava as devidas decisões. Isso aconteceu porque a França passava por um processo de crise, sobretudo crise econômica do Estado francês. Então, durante esse processo das reuniões dos Estados Gerais, o terceiro Estado ele se autoproclama a Assembleia Constituinte. O propósito dessa grande reunião dos Estados Gerais não era fazer uma constituição para a França, era para sanar uma crise econômica. E, no entanto, o terceiro Estado se autoproclama Assembleia Constituinte. Então, isso subverte completamente. Então, aí começa o processo da Revolução. A mesma coisa vai acontecer no Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II foi conclamado por uma autoridade legítima e, no entanto, um grupo de homens, os teólogos, peritos, de uma nova teologia, vão dar um golpe de Estado dentro do concílio, durante o concílio. Então é a esse golpe de Estado que vai dar corpo a uma teologia que procura universalizar, fazer uma pluralidade religiosa, que nós chamamos de Prometeu Moderno, fazendo uma referência ao livro da Mary Shelley. Então, na aula passada, nós tratamos da questão do ecumenismo, desse projeto ecumenista, que é uma das principais características e objetivos do concílio. E nessa aula, nós vamos falar como se deu essa mudança de paradigma na modernidade e como é que essa mudança de paradigma afetou a teologia, aqueles homens que deveriam ser os guardiões da fé, afetou de tal maneira que eles quiseram inovar seguindo esses parâmetros, esses padrões da modernidade. Então, nesse capítulo, o Padre Calderon chama de a consciência libertadora da ação. Para falar um pouco disso, é bom a gente fazer um
um retorno, né, histórico, para lembrar de algumas coisas que são essenciais para que nós possamos compreender esse movimento revolucionário que acontece no fim da Idade Média. Então, vamos retomar aqui algumas coisas que nós já falamos anteriormente em outras aulas. Quando Deus criou o homem, Adão, esse homem ele era dotado de um duplo saber. Ele tinha uma dupla ciência. Ele tinha a ciência das coisas sobrenaturais e tinha também a ciência das coisas naturais. Com o pecado original, nós sabemos, ele vai perder, o homem perde o conhecimento das coisas sobrenaturais e o conhecimento das coisas naturais que ele tinha, por ciência infusa, fica meio que míope, porque fica desordenado. As potências inferiores como que se rebelam contra as potências superiores. Então provoca uma desordenação daquele conhecimento natural que o homem tem da realidade. E a partir daí, a humanidade ela vai seguir esses dois caminhos. Um caminho que busca a compreensão daquela ciência sobrenatural perdida e um outro caminho que busca a compreensão das coisas naturais. Mas pela fraqueza da natureza humana ferida pelo pecado original, essas coisas tendem a decair muito rapidamente. Tanto o conhecimento das coisas sobrenaturais, quanto o próprio conhecimento das coisas naturais. Então isso vai dar no paganismo, na desestruturação de todo aquele mundo pré-diluviano, até que acontece o grande castigo, que é o dilúvio universal. Depois do dilúvio, nós vamos ter a descendência de Noé, a partir dos filhos de Noé. Cã, Jafé e Sem. Então aqui esses três aqui são muito importantes para nós, para que a gente possa compreender esse desenvolvimento da história. Cã, sua descendência amaldiçoada. Então, da descendência de Cã, a degradação daqueles conhecimentos naturais vai se dar muito rapidamente. Tanto vai se perder completamente o senso a nível da ciência sobrenatural, quanto vai se perder também o senso das ciências naturais. Então, os povos mais atrasados, mais decaídos, vão se originar a partir daí. Com Sem, a descendência de Sem vai se conservar a partir da revelação, sobretudo, a partir de Abraão, falando um pouquinho aqui da história sagrada, a partir da revelação a Abraão, vai se conservar parte da compreensão daquela ciência sobrenatural, ciência da fé, da revelação, que é superior, essa é superior, é ciência superior. A outra tem que estar ordenada a ela, que é a ciência natural. Essa ciência natural, a compreensão da ciência natural, ela vai ficar com outro filho de Noé, que é o Jafé. Então isso aqui é importante a gente entender esses três movimentos. Da descendência de Jafé, nós vamos chegar até a Jônia, que era a época da Magna Grécia. Na Jônia vai ter o nascimento da filosofia. Então são os jônios que vão fundar as primeiras escolas filosóficas. O primeiro deles, Tales de Mileto, primeiro filósofo, por assim dizer. E a filosofia ali inicia um movimento de busca, de entendimento do primeiro princípio das coisas. Então, o primeiro princípio nós entendemos que é Deus. Então, a gente vê uma busca de Deus através da filosofia grega. A descendência de Sem tinha essa revelação que recebia direto de Deus. E essa revelação dizia a eles que chegaria a época em que daquela descendência de Abraão viria o Messias, o Redentor. No entanto, os gregos buscavam isso por meios
naturais, das ciências naturais. Daí porque os primeiros filósofos vão ser chamados de físicos, né, ou naturalistas, porque eles buscavam esse primeiro princípio que é Deus na própria natureza, uma causa material de tudo, né? Então por isso é que o Tales de Mileto vai pensar nesse primeiro princípio como sendo a água, o outro vai pensar como sendo o fogo. E eles vão desenvolvendo sistemas filosóficos a partir disso, né? Até que nós chegamos em Anaxágoras. Anaxágoras, então, ele vai compreender que esse primeiro princípio, é o que ele chamava de nous, né? Na realidade é um princípio ordenador, e por ser um princípio ordenador, tem que ter inteligência, porque toda ordem pressupõe uma inteligência. Então, é um progresso, né, muito grande que os gregos estão fazendo. Nós estamos falando aqui mais ou menos, né, são chamados pré-socráticos, né, porque aquele primeiro que vai ter uma compreensão mais clara de Deus vai ser Sócrates. Aí nós estaremos no século V a.C., são 500 anos antes de Cristo. Mas os pré-socráticos fizeram um avanço muito grande. Aquilo que era possível, o homem chegar pela sua razão natural. Depois, então, virá Sócrates. Depois de Sócrates, Platão, que era aluno de Sócrates. E depois, Aristóteles, que era aluno de Platão. Nesse momento da história, nós vamos nos aproximando paralelamente do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo vai surgir, na história, o centro da história, nesse momento em que a filosofia grega já tinha as condições, as pré-condições, para que se compreendessem aquelas verdades sobrenaturais, aquela ciência sobrenatural que o homem tinha perdido no seu estado de justiça original, com Adão, para que o homem compreendesse essas verdades a partir do uso da sua inteligência, do uso da sua razão natural. E a filosofia grega vai dar esses subsídios, vai dar essa estrutura, esse arcabouço, para que o homem, a partir daí, compreenda as verdades sobrenaturais e possa explicá-las. Então, no momento que Nosso Senhor vem ao mundo, é o momento da confluência, falando antropologicamente, de 3 tipos de homens. Isso é importante a gente guardar. O homem teorético, que é aquele homem voltado para a contemplação de Deus através da filosofia, e os gregos vão atingir isso. Então, o primeiro homem teorético, por assim dizer, seria Sócrates, Teve essa compreensão do que era Deus. Então, o homem teorético. Depois nós vamos ter o homem construtor, que é a civilização romana. A civilização romana é que vai preparar, O Império Romano é que vai preparar a cristandade depois. E também nós temos aquele homem que caminha com a esperança da redenção, que era o povo hebreu, de onde vem Nosso Senhor. Então são esses 3 tipos, E esses 3 tipos, eles vão confluir, eles vão se encontrando, e sintetizando em um homem, São Paulo. São Paulo tinha essas três características. Ele tinha conhecimento filosófico da sua formação grega, Ele tinha a sua cidadania romana e, ao mesmo tempo, ele tinha aquela compreensão teológica das verdades sobrenaturais da revelação, porque fazia parte do povo judeu. Então, esse é o grande impulso que vai dar origem à cristandade. E a cristandade ela vai se fundamentando à medida em que os primeiros padres da patrística, sobretudo Santo Agostinho, ele vai conseguir extrair aquilo que de melhor tem na filosofia grega para poder explicar os dados da revelação. Então, por isso que a civilização, a cristandade, ela vai ter o que tem de melhor, no sentido mais pleno, e que vai se consolidar durante a Idade Média, sobretudo no período de Santo Tomás de Aquino, período da Escolástica. Porque Santo Tomás
ele vai ter como referência não a filosofia de Platão, que tinha algumas deficiências e é de se compreender, porque tratava-se de povos pagãos, né? O povo grego era um povo pagão. Então a filosofia de Platão tinha algumas deficiências, mas Santo Tomás ele vai usar como base a filosofia de Aristóteles, que é muito mais próxima da verdade, muito mais contemplativa, por assim dizer, né? Então, a filosofia escolástica é esse ápice da inteligência humana, né? Que vai subordinar o conhecimento das coisas naturais ao conhecimento das coisas superiores, né? que é a ciência sobrenatural, ou a teologia sagrada. Então nós temos esse momento aí plenamente formado no século XII e século XIII. Vamos ter isso. Né? O que acontece, é como eu disse nas outras aulas, né? Os homens, por orgulho, porque prestem bem atenção nisso, né? O problema de se lidar com questões, né, do intelecto humano é sempre essa questão do orgulho, né? Muito cuidado com essa questão do orgulho. O orgulho, ele leva o homem a questionar aquelas verdades que além de serem autoevidentes, elas já foram comprovadas. Não há por que se questionar. E os 1000 anos da Idade Média eram suficientes para consolidar essas verdades. Não se precisava questionar isso como se a verdade fosse alguma coisa sempre em construção. Né? Se nunca se chega a uma verdade, a verdade está sempre em construção. Então esses homens aí dos fins da Idade Média vão adentrar nisso. Né? Então, a primeira negação da verdade, isso é um problema seríssimo, né, para o intelecto humano, porque sem a verdade, onde é que o homem está pisando? Né? Se o homem não compreende a verdade, se é impossível atingir uma verdade, onde é que nós estamos pisando? É uma frustração. Né? É uma frustração absoluta. Então, o primeiro movimento disso é o nominalismo, né, do Guilherme Ockham, que nega os universais. Então, como Santo Tomás é muito sintético, e é muito fácil a gente entender quando Santo Tomás fala, né? É muito fácil a gente entender. Então, o que são os universais para Santo Tomás? Isso é um conceito, filosofia grega de Aristóteles. Né? Santo Tomás ele vai cristalizar a coisa. Então, ele diz, olha, os universais existiam antes das coisas como ideias no intelecto divino. Nas coisas, os universais existem como essências. E fora das coisas, como conceitos no intelecto humano. Então, Deus, antes de criar, né, o intelecto divino tem a ideia e a ideia se faz. Mas a coisa já existe no intelecto divino. A partir do momento que a coisa possui uma essência. Nessa essência está os universais. E a nossa inteligência, ela compreende isso pela abstração. É um dos níveis, né, do nosso conhecimento. Pela abstração a gente compreende a essência das coisas e forma um conceito no nosso intelecto. Por exemplo, quando a gente fala mesa, a mesa ela pode ter vários aspectos, ela pode ser composta de várias coisas, ela pode ter vários tipos de matéria que formam a mesa. Pode ser uma mesa de plástico, pode ser uma mesa de ferro, pode ser uma mesa de madeira. Mas a gente compreende o que é uma mesa, independente dos acidentes, né, dos aspectos que ela possa ter. Uma criança compreende. Se você mostra para a criança o que é uma mesa, e diz para ela isso é uma mesa, e depois você mostra para ela uma mesa de plástico, uma mesa de ferro, uma mesa com 4 pés, uma mesa com 3 pés, a criança vai saber que é uma mesa. Ele entendeu a essência de mesa. É a mesma coisa um cachorro. Você mostra um cachorro para a criança sabe o que é um cachorro.
E os cachorros têm raças que são muito diferentes umas das outras. Você vê um pastor alemão e se você vê um piquinês, e no entanto a criança sabe que tanto um quanto o outro é um cachorro. E a criança compreendeu a essência. Isso é o universal da coisa. O Guilherme Ockham diz que não existe universal, existe só o particular. A gente só compreende as coisas pela aparência da coisa. Por isso é que vai dar o nome nominalismo. Então cada coisa a gente dá um nome. Por isso, então, não existe universal. Existe aquele particular que a gente dá um nome específico para aquilo. Olha, isso é terrível. Isso é uma coisa terrível porque tira completamente a base em que nós estamos pisando. Porque, primeiro, não existe ciência de particular. A ciência ela é para ser analisada num todo. Ninguém faz ciência para estudar o professor Carlos. Faz ciência para estudar o ser humano. Não existe ciência de particulares. No entanto, o nominalismo negando os universais, ele vai negar a própria inteligência. E aí acontece um desastre. Porque a sabedoria do homem ela tem que estar voltada, primeiro, para a aceitação da verdade. Existe uma verdade, nós temos que aceitar. É um movimento de humildade. Por isso que eu falei, muito cuidado com o orgulho, porque esses homens orgulhosos é que não aceitam a verdade. Quando eu falo isso às vezes, em algumas aulas, os alunos falam assim, professor, mas o senhor parece que o senhor é o dono da verdade. Eu digo, não, é o contrário. É a verdade que é minha dona. E eu simplesmente aceito a verdade como ela é. E negar que existe uma verdade faz com que a gente entre num subjetivismo do qual a gente não consegue sair mais. E um relativismo que a gente não consegue sair mais. Isso vai fazer com que a nossa mente, a nossa razão, que é uma razão natural, e vai fazer com que a nossa inteligência ela se desconecte da possibilidade de existir uma verdade. Ora, isso vai alterar completamente o nosso modo de agir. Porque a nossa liberdade, ela existe na nossa vontade, e a nossa vontade, ela está subordinada a uma instância superior a ela, que é uma outra potência da alma, que é a parte racional da alma. A parte racional da alma, o objeto próprio dela é a verdade. Assim como o objeto próprio da nossa vontade é o bem. Então, a nossa razão, ela busca a verdade. Por isso, a virtude que faz essa busca, que auxilia a nossa inteligência a atingir a verdade, é a prudência. E a prudência dos sábios. Agora, se a gente nega que tem uma verdade para o nosso intelecto atingir, como é que nós vamos chegar depois à metafísica e como é que nós vamos chegar depois à teologia sagrada? Então a gente coloca tudo de ponta cabeça. Então observa bem. A primeira consequência do subjetivismo, ela vai eliminar o tribunal da sabedoria. Então é impossível o homem atingir a sabedoria e é impossível o homem se reger pela sabedoria. E o que é a sabedoria? A sabedoria é a conjunção dessas duas coisas que o homem perdeu lá no pecado original. Ciência das coisas naturais e a ciência das coisas naturais, das verdades naturais, submetidas à ciência das coisas sobrenaturais, que nós sabemos pela revelação. A teologia sagrada. Então, mas a ciência das coisas naturais está em ordem, A ciência das coisas sobrenaturais. Por quê? Porque a ciência das coisas sobrenaturais são muito superiores. Porque vem diretamente de Deus. E Deus é a verdade, É o sumo bem, é a suma beleza. Se elimina o tribunal da sabedoria através exatamente disso. Primeiro, da sabedoria sobrenatural, que é a fé, e depois da própria metafísica ou da física, como ciência natural.
pelo uso da razão. Então, põe abaixo essas duas coisas aqui. Consequência, o liberalismo vai virar uma libertinagem. Por quê? Porque agora não tem mais o tribunal da sabedoria para reger essas coisas. Você cria uma oposição entre fé e ciência. Essa vai ser a tônica do mundo moderno. Dizer que a fé é contrária à ciência, quando na verdade não é. A gente sabe que a fé é uma virtude infusa por Deus na nossa inteligência. É a fé que ilumina a nossa inteligência. Ela atua diretamente aqui, na nossa inteligência. A fé não é infundida no nosso braço, na nossa perna, é na nossa inteligência. Agora, a nossa inteligência, ela precisa ser como um vaso reforçado, para poder guardar essa fé. Quando entra uma má filosofia, um mau sistema de pensamento, uma heresia, esse vaso vai se rompendo e a gente vai perdendo a fé. Por isso que no período medieval, a igreja é guardiã da fé. Porque é pela fé que a gente pensa bem. A gente perde a fé, a gente pensa mal. Até o conhecimento natural nosso, ele vai ter um certo progresso técnico, científico, mas moralmente nós vamos perdendo. E por isso que o liberalismo, ele tende sempre a virar um ato de libertinagem, que é o que nós vivemos hoje. Então, qual vai ser a solução humanista? Porque os humanistas vão perceber isso, que esse desvínculo com o tribunal da razão vai provocar, porque os homens, pela sua natureza decaída, eles já têm essa tendência ao mal, ao erro, e agora sem o tribunal da razão, regido sobretudo pelo tribunal eclesiástico, agora as leis são meramente leis positivas para satisfazer os desejos dos homens. Então, a solução que os humanistas vão dar para esse problema, desse excesso de liberdade desenfreada, que provoca a libertinagem, é substituir o tribunal da razão pelo tribunal da consciência. Como se a consciência fosse ela capaz de guiar o homem. Então esse é um erro condenado pelo Papa Gregório XVI, depois leiam a encíclica Mirari Vos, onde o Papa Gregório XVI condena esse erro de dar essa autonomia à consciência. Então hoje é muito comum se ouvir isso, liberdade de consciência, liberdade de consciência. A liberdade de consciência logo se transforma na liberdade de opinião, se transforma na liberdade de imprensa, que são essas liberdades modernas da qual hoje somos prisioneiros, que a liberdade é uma licença para o erro. E a gente sabe que o erro não pode ter direito. Só a verdade tem direito. A mentira não tem direito. Pelo contrário, isso tem que ser sempre combatida. Sempre combatida. Agora, se deixa os homens guiarem-se pela sua consciência, ora, primeiro que filosoficamente há uma confusão de termos, Consciência é ter ciência de alguma coisa, é saber alguma coisa. Isso de forma alguma, isso pode ter autonomia. A autonomia está na nossa vontade. A nossa vontade é que é livre. Mas a nossa vontade, ela tem que estar ordenada a uma instância superior, como eu disse antes, que é a nossa razão. E a nossa razão, ela tem que buscar o bem. Quando a gente percebe o bem claramente demonstrado pela nossa razão, a nossa vontade tem que aderir a esse bem, essa verdade, porque dessa verdade vai emanar o bem que a nossa vontade quer. Agora, quando se põe a consciência do homem, os homens agindo de acordo com a sua consciência, o Padre Caldeirão faz uma analogia aqui muito interessante. Ele diz assim, quando ele cita o concílio, porque o concílio, uma das bases do concílio, exatamente esse humanismo, o concílio vai assumir esse humanismo, e nós sabemos que esse humanismo, originado a partir dessa corrupção da inteligência humana,
é que vai gerar depois a maçonaria moderna, chamada maçonaria, né, especulativa. Então são esses humanistas modernos, na realidade hoje são os maçons, né? Então, eles é que são isso, né? E o concílio, o que o concílio vai procurar fazer? Né? Vai procurar se unir a esse sistema de pensamento. Esse sistema de pensamento tem consequências e desdobramentos, né, nos últimos 500 anos que nós estamos vivendo hoje. Né? Os seus frutos envenenados, os mais envenenados possíveis. Né? E o concílio, então, uma das coisas que o concílio vai assumir é exatamente esse conceito de consciência libertadora, abandonando completamente a ideia de inteligência que se tinha antes, que é o que eu expliquei, né, para os senhores aqui. Agora não, agora é um novo conceito de inteligência, porque é um novo conceito de alma humana. E o concílio vai assumir isso, né, a liberdade das consciências, que já tinha sido condenada pelo Papa Gregório XVI. Então diz o padre Caldeirão, o concílio, ao assumir o subjetivismo moderno, tanto em filosofia, em antropologia, psicologia, perdeu o senso verdadeiro da lei natural e da necessidade que os homens têm de serem formados pelo tribunal da sabedoria, deixando-os livres para seguirem suas consciências. Aí ele faz a analogia aqui, como a mãe que deixa seus filhos se formarem livremente. Consequência, a criança que não é ensinada e corrigida acaba se desencaminhando e, como consequência também, vai desencaminhar a sua mãe. Os dois vão se perder. Né? Então, a mãe que se recusa a ensinar o filho, a orientar seu filho, que foi o que o concílio fez, né? A partir de agora, a igreja ela não vai ser mais aquela mãe que condena, que ensina, ela vai se unir aos seus filhos. Então, tanto o filho vai ser desencaminhado, como a mãe também desencaminhada. É o que nós vemos hoje, né? E no caso do concílio, né, eles vão achar uma fórmula teológica para ficar em perfeita consonância com esses humanistas. Os humanistas simplesmente jogaram fora a razão, né, e jogaram fora todo o sentido, né, sobrenatural. E o concílio vai procurar uma fórmula teológica para tentar permanecer católico ao mesmo tempo que abraça esse humanismo. Então vejamos. Então nós já vimos que o naturalismo humanista ele nega 3 grandes verdades. Por isso que esse ponto de interseção que o concílio busca com o humanismo é uma aberração, né? Porque esse humanismo moderno ele é absolutamente contrário ao catolicismo. Então, são termos, né, que são opostos, né? Catolicismo e humanismo. Humanismo que eu digo aqui no sentido moderno, né? Que é o que se conhece. Então nega as 3 grandes verdades. Primeira, Deus nos criou para um fim sobrenatural. Nessa primeira aqui a gente vê como consequência desse desastre logo o evolucionismo darwinista, né? Porque de acordo com o darwinista não existe uma causa final. O homem está em evolução, todas as coisas estão evoluindo. Nem o homem tem uma forma substancial, porque nem o homem não é necessariamente um homem, ele é uma transição de alguma coisa que ele foi antes, de alguma coisa que ele vai ser ainda, e essa coisa que ele vai ser nunca chega a ser, porque ele está sempre nesse processo. Então, nem a forma substancial e nem a sua causa final. Né? Consequência disso. Ora, Deus criou o homem para um fim sobrenatural. Segundo ponto, segunda negação humanista, a natureza humana foi ferida pelo pecado original.
pelo pecado original. E o terceiro, fomos redimidos pela cruz de Cristo. O concílio bem gostaria de negar essas três verdades também. Os teólogos do concílio. Quando eu falo concílio, os fautores do concílio, eu me refiro sempre a esses teólogos, porque foram eles a força por trás do concílio. Eles tinham mais autoridade do que os bispos. Os bispos ficavam quietos e eles que falavam. Então os bispos concederam, abriram mão da sua autoridade para esses homens. Aqui, Karl Rahner, Henri de Lubac, Schillebeck, Congar, é uma lista deles aí. Hans Küng. Então, esses homens é que tomaram a frente do concílio, fizeram a Revolução Conciliar, porque já tinham planejado de antes. Bem que eles gostariam de negar tudo isso aqui, mas eles não podiam fazer isso, porque senão eles caíam em condenação. Então eles tinham que achar uma fórmula para conciliar essa realidade com a realidade humanista. Essa é uma coisa quase que impossível, né? Como se concilia uma coisa com a outra. Então, por isso, eles vão ter muita habilidade. Agora, o padre Caldeirão diz que esses documentos do concílio, para uma pessoa desavisada, é uma coisa complicada de se entender. E você pode entender fazendo uma leitura católica dos documentos, porque eles são ambíguos. Mas o padre Caldeirão diz, se você se der o trabalho de ler esses teólogos, o que eles escreveram antes e depois do concílio, em suas obras particulares, eles têm uma linguagem obstrusa, que fere a nossa razão. Ela não fala diretamente para a nossa razão, porque ela é contrária à razão. Mas se você se der o trabalho de ler, você vai ver que os documentos do concílio, na verdade, são fáceis de entender. Porque essa doutrina deles é bastante pueril. Ela não é uma doutrina. Ela não resiste ao tomismo. A um debate sério com o tomismo, Por quê? Porque são mentiras. São mentiras subjetivistas. Então, o naturalismo conciliar vai apresentar a seguinte fórmula. Deus nos dá a sua graça para nos fazer perfeitos homens. Até aqui parece que está tudo bem, né? Aperfeiçoando a nossa liberdade. Observa sempre o ênfase na liberdade. Sempre o ênfase na liberdade. Ou seja, a finalidade da graça é a perfeição da própria natureza. Aqui fica clara a inversão, né? A graça está a serviço da própria natureza do homem. A graça aperfeiçoa a nossa natureza, mas ela está subordinada à natureza do homem. Dessa maneira, eles conseguem agradar os humanistas. Por quê? Porque os humanistas, com o tempo, eles tendem a se tornar ateus. Nós vimos isso ao longo desses 500 anos.
A gente vê que vai dar no comunismo, né? Vai chegar ao ateísmo prático, ou vai dar no niilismo, no existencialismo, né? Então, esse humanismo, ele tende a isso. Ele tem duas vertentes, né? Quando ele nega as verdades, quando ele nega os universais, ele vai cair no racionalismo ateísta ou panteísta, né? Ou ele vai retomar, como aconteceu com boa parte dos humanistas, ele vai retomar o platonismo, e aquilo que em Platão não estava muito claro, com isso vai ficar pior, né? Que é a ideia da reminiscência, né? Que depois Aristóteles vai explicar melhor como os universais, que Santo Tomás sintetizou bem aqui, como vocês viram, né? A ideia da reminiscência é dizer que existe um mundo superior, que é o mundo das ideias, e nossa alma vivia nesse mundo, e depois ela fica aqui nesse mundo, mas alguma coisa desse mundo superior das ideias ela conserva com ela. Essa era uma ideia platônica, é uma ideia errada de Platão, né? Mas é uma ideia errada, a gente compreende pelo paganismo de Platão, talvez uma certa influência, né, da doutrina órfica, que era uma religião secreta que existia, né, de ocultismo que existia na Grécia naquele período, que fala exatamente isso, que é a gnose. Então sempre cai nisso, né? Ou vai para o racionalismo panteísta, ou vai para esse irracionalismo gnóstico, que foi o que aconteceu com boa parte dos homens do humanismo, né? Sobretudo Pico della Mirandola, que seguia esse platonismo, né? Dizendo que essa reminiscência provém daquele intelecto que o homem compartilhava no mundo das ideias. Bom, então, para conseguir fazer um ponto de ligação, uma interseção, né? Os homens do concílio, eles vão falar da transcendência do homem pela graça, mas ao mesmo tempo eles vão dizer que essa graça que Deus dá não é para que o homem aperfeiçoe sua natureza no sentido, né, de chegar à contemplação de Deus, mas no sentido de que essa graça aperfeiçoa a própria natureza do homem, tornando o homem mais livre. Inclusive o homem, então, a partir daí, ele passa a ser livre, inclusive para rejeitar Deus, para rejeitar a sua própria salvação. Falar assim, não, mas se eu pecar e for para o inferno, pelo menos exercer minha liberdade. É isso que me faz humano. Essa aberração que eu estou dizendo para vocês aqui, nesses termos, é exatamente isso o que dizem esses peritos conciliares. Por isso é que o Karl Rahner vai dizer que o inferno, se existe, está vazio. Porque essa dignidade do homem, que a graça se subordina a ela, né, fica impossível o homem se condenar, a menos que o homem não queira exercer a sua liberdade. A única maneira do homem se condenar é se o homem não quiser exercer a sua liberdade. Olha que coisa, que inversão, né? Então, se o humanismo ateu se torna órfão de Deus, né, o concílio vai em socorro deles e vai dizer, não precisa. Deus e a igreja agora estão a nosso serviço. Deus e a igreja existe para o homem. Não precisa a gente, né, se distanciar de Deus e se afastar da nossa paternidade, da nossa filiação com Deus. Mas simplesmente colocando Deus a serviço do homem. Essa aqui é a fórmula do concílio, fazendo com que a graça se subordine à natureza do homem. É um ponto fundamental para a gente entender a doutrina deles. Salve Maria!